Olá, sempre Bela começando agora. Que bom ter você aqui comigo nesse programa. E vem cá, como é que tá a sua barriguinha? Tem pneuzinho sobrando aí? Qual é a mulher que não sonha em ter aquela barriga tanquinho? Pois então, no programa de hoje nós vamos conhecer sobre os 3 principais vilões da alimentação que atrapalham no emagrecimento. E tem mais. Eu fui lá na academia com o Guilherme Lepre conhecer os 5 principais exercícios que a gente pode fazer para tonificar o abdômen. E vamos falar um pouquinho também sobre procedimentos estéticos que sempre ajudam. O programa começa agora, não sai daí! Gente, olha só, e como nesse programa de hoje eu vou aprender com vocês formas interessantes para a gente perder aquela barriguinha que incomoda, eu trouxe para essa refeição a melhor companhia do mundo, uma nutricionista que é a Tássia, que separou para a gente aqui um prato bem interessante que ela vai explicar, e ela também vai falar para a gente os principais vilões e mocinhos, 3 vilões e 3 mocinhos que atrapalham a gente na hora de perder a barriga, né, Tássia? Isso mesmo. E aí, menina, antes de a gente começar, vamos mostrar para o pessoal de casa. Você preparou um prato interessante aí para a gente poder almoçar. Olha, eu acho que o pessoal tá assustado, né? Porque todo mundo esperava aqui uma salada, umas coisas assim um pouquinho mais light. Mas a gente tem que trazer também uma opção diferente. Então, mostrar que as pessoas podem ter uma alimentação um pouco mais saborosa, não somente a salada, né? Então aqui a gente tem uma massa, a gente tem legumes, carnes, né? Obviamente estão faltando alguns nutrientes, mas isso aqui, viu, Cíntia, não é para consumir todo dia, não. Pois é, eu já fiquei assustada, porque eu confesso que eu sou daquela turma que ia chegar, a primeira coisa é pedir uma salada e um peixinho. E às vezes eu fico pensando, gente, o macarrão, eu tenho pânico, que parece que macarrão engorda, jamais pediria. Cíntia, tudo engorda. Mas a gente tem que sair um pouco da rotina, né? Então, às vezes você quer consumir um macarrão, a gente está mostrando aqui uma forma um pouco mais saudável de consumir esse macarrão. Então, obviamente que se você preferir a salada, o peixinho, tudo bem. Mas a gente tem que ter noção de que a gente não precisa tirar tudo do cardápio. Porque às vezes enjoa também, né? Enjoa, só aquela salada, peixe, a gente não pode entrar nessa rotina. Então, se você quiser comer um macarrão, a gente trouxe aqui uma opção então um pouco mais saudável de consumi-lo. Que é o macarrão, a carne e o legume, né? Isso. Vamos falar então para o pessoal de casa e vamos conversar sobre essa questão de barriga. Porque todo mundo hoje quer perder aquela barriga, né? Aquela barriga chapada, negativa. O que a gente pode fazer? O que você destaca aí como os principais mocinhos e vilões? Gente, olha, o importante é vocês não se apegarem ao alimento como ruim, e o alimento como bom, né? Então a gente tem que ter noção sempre do equilíbrio, né? Então a frequência e a quantidade que a gente vai consumir esses alimentos é que vai fazer bem ou mal à nossa saúde. O primeiro alimento, né, o nutriente que a gente pode considerar aí como um maior risco de ter esse excesso de peso e essa gordurinha na barriga, a gente pode falar da gordura, né? Então as gorduras saturadas, trans ou hidrogenadas, como a gente está falando hoje. Além disso, outro que a gente pode também falar são os carboidratos refinados e também o consumo de bebidas alcoólicas, né? Então esses 3 pontos é o que pode levar a mais excesso de peso e aquela barriguinha indesejada. Desses vilões aí, vamos falar um pouquinho sobre essa gordura, né? Quais são os alimentos que fazem parte dessa lista? Bom, a gordura, nem toda ela é ruim, né? Então a gente tem as gorduras saturadas e hidrogenadas ou trans, que são realmente ruins à nossa saúde, mas a gente também tem as gorduras boas, as monopoliinsaturadas, que todo mundo já ouviu falar, que é a gordura do azeite, a gordura do salmão, dos peixes, né? Alguns peixes. Só que todas são gorduras, então a gente tem que ter noção da quantidade, né? Então até mesmo o azeite, a gente não pode comer assim quantidades muito altas. Jogar com tudo na salada, né? Tem gente que porque ele também vai auxiliar a engordar, né? Entendi. Mas ele é uma gordura melhor do que a gordura saturada. Então a gordura saturada, ela faz mal para o nosso coração e também acaba em grandes quantidades sendo estocada no nosso corpo, né? Em quais alimentos eu vejo mais essa gordura saturada? Né? Então as carnes, os produtos lácteos, o leite, eles têm maior quantidade de gordura saturada. Devo retirar? Nunca mais vou consumir? Olha aqui, a gente é a prova de que deve-se sim consumir. Mas a gente tem que fazer escolhas, né? Então eu preferia um corte de carne que tenha menos gordura, tirar aquela gordurinha, sabe, da picanha que fica ali. Essa carne tirar aquela gordurinha aparente. Essa de hoje tá super saudável, tá uma delícia também. O frango, por exemplo, tirar aquela pele do frango. E outra coisa, assim, escolher a melhor preparação. Então evitar a fritura, né? Então preferir cozinhar, assar, grelhar
que você não vai adicionar mais gordura a esse alimento. Então não precisa retirar. E na questão dos açúcares, você falou da farinha branca, né, e refinados. Quais são essas farinhas, quais são os alimentos que a gente tem que tomar cuidado? Então, os carboidratos refinados, eles estão mais encontrados nas massas, pães, né, nessa forma normal. Então o pão francês que a gente encontra, a bolacha. E aí o que a gente fala? Que é uma caloria, normalmente, um pouco vazia, porque só está te dando energia para você engordar, né? Então por isso que a gente fala para tomar cuidado com o consumo desses alimentos e preferir os alimentos integrais. Então a gente já falou aí das gorduras, dos carboidratos refinados, né? Isso. E qual é o terceiro mesmo? Bebidas alcoólicas, né? Então agora no verão, carnaval, aquela cervejinha ali, o pessoal mete o pé na jaca, né? Então assim, a cerveja, que é o mais consumido, né, por nós brasileiros, ela tem até uma densidade energética menor do que os destilados, né? Mas qual que é o problema do brasileiro? Toma uma latinha só? Não. Toma um monte, né? E ali tem álcool, o álcool nos dá energia, então eles nos dá uma forma também de ganhar peso, né? Então por isso que a gente tem que tomar cuidado com a quantidade de ingestão dessa bebida. Então é verdade aquela história de que a cerveja dá barriguinha. Dá. Então assim, tem que tomar também muito cuidado porque ele é diurético. Né? Então assim, você pode ter uma desidratação porque você não consome água, porque você fica só na cerveja, que a cerveja é refrescante, ela é diurética, você perde muita água e também te dá muita energia que pode ser estocada então aqui na forma da barriga ou no nosso tecido adiposo em geral. A gente falou aí dos vilões. Uma dúvida que pode surgir, e o tal do glúten? Pois né? Não entrou na sua listinha. A epopeia do glúten, porque sinceramente eu não concordo com essas dietas restritivas, né? Então essa história de retirar os alimentos da dieta porque eles fazem mal ou não. Então nem o leite nem o glúten devem ser retirados se a pessoa não tem motivos, se ela não tem uma doença que justifique essa retirada. Tá, tem muita gente que chega e fala assim, não, mas eu tirei o glúten da minha vida e eu emagreci. Não tem muita história assim? Tem, mas sabe por que a pessoa acaba emagrecendo? Porque o glúten, ele é uma proteína que está presente nas farinhas, então na farinha de trigo, principalmente a farinha de trigo você encontra onde, Cintia? Bolo, pão, tudo aqueles exemplos de carboidrato refinado. Então a pessoa corta pão, corta o bolo, corta arroz e tem outras opções, ela acaba tendo uma opção um pouco mais saudável, então verduras, legumes, e por isso acaba emagrecendo. Então a culpa não é do glúten, a culpa, na verdade, é que a pessoa tinha um consumo muito alto desses alimentos com carboidratos refinados e que gerava então esse acúmulo de gordura. E a questão agora dos mocinhos? Quais são os alimentos que a gente pode introduzir no nosso dia a dia para ajudar nesse processo de perder a barriguinha? Cintia, os mocinhos, na verdade, é um combo, né? Não adianta a gente se apegar a um alimento como se aquilo fosse a salvação e continuar com a nossa vida de sedentarismo e de alimentação não saudável. Então a gente tem que prestar atenção no consumo de verduras, legumes e frutas, principalmente na forma crua, que tem as fibras, que auxiliam então no nosso trânsito intestinal, que às vezes a gente quando fica constipado, fica aquela barriguinha, então auxilia no trânsito intestinal, além de outros benefícios, como também a redução da absorção de colesterol, controle glicêmico, auxilia na nossa microbiota intestinal, mas não adianta tudo isso se não tiver água. Então sempre consumir muita água que vai dar um brilho legal na pele, no cabelo e também vai auxiliar nas nossas funções do nosso corpo, principalmente no trânsito intestinal. E por último, não é um alimento, mas é essencial nesse combo junto com a alimentação, que é a atividade física. Porque também não adianta a gente fazer tudo bonitinho em casa se não tiver também. Não adianta, a gente precisa sair do sedentarismo, gente, precisa. Mas você não preocupa não com essa parte, que eu vou daqui a pouco conversar com o Guilherme Lepre e ele vai me falar todos os exercícios para poder malhar muito e perder a barriga, viu? Que ótimo. Tássia, adorei suas explicações, eu já fui até beliscando um pouquinho porque o prato está tão gostoso. A gente vai ficar aqui terminando essa refeição. Enquanto isso, eu vou lá conversar com o Guilherme também para ver a questão dos exercícios. Então tá bom, vamos comer então. Vamos comer, obrigada, viu? Imagina. Pois hoje eu vou contar para vocês um segredo. Os 5 melhores exercícios para tonificar o abdômen e ter aquela barriga chapada. E para isso, eu estou aqui nessa academia e converso com o personal Guilherme Lepre, que vai dar todas as dicas pra gente, né, Guilherme? Tudo bem? Seja bem-vindo, viu, ao programa. Obrigado. Guilherme, e aí, a mulherada é doida para ter aquele abdômen chapado, aquela barriguinha sem gordura localizada. Qual que é o maior segredo, assim, pra gente conseguir esse corpo dos sonhos? Para conseguir esse corpo dos sonhos, essa barriga chapada, o interessante é a gente ter uma alimentação balanceada e uma prática regular de exercícios físicos. No caso, treinamento com a musculação. E
você separou aí pra gente 5 exercícios bons, assim, pra gente tonificar o abdômen, né? Sim. Quais exercícios você acha interessante a gente destacar? Então, nós vamos fazer uma sequência desde a pessoa iniciante até o estágio avançado. Nós vamos trabalhar de forma específica e direta para essa região e também de forma indireta, que são exercícios como um agachamento, que durante a execução desse movimento tem que estabilizar essa região para manter seu corpo ereto. Entendi. Você nota nos seus alunos que os abdominais, os exercícios para fortalecimento de abdômen são os preferidos ou o pessoal não gosta muito? Eu vou confessar que eu detesto abdominal, mas a gente tem que fazer, né? Com certeza. Na maior parte das vezes as pessoas não gostam de fazer porque as execuções dos movimentos, o grau de dificuldade é alto. E a cada dia eu vou aumentando esse grau de dificuldade. Então, para a gente conseguir trabalhar de forma direta essa região, é um pouco desgastante. A exigência é alta. Não tem moleza não. De forma alguma. Me fala então, vamos começar com o primeiro exercício. Qual que você acha que é o melhor, assim, para quem está começando? Você falou que vai passar uma sequência desde para quem é iniciante até para quem já tem mais prática, né? O interessante para quem está começando são exercícios de estabilizações, que trabalha de uma forma isométrica, e a forma isométrica, pelo tempo de tensão, a gente consegue ativar mais unidades motoras e, em consequência disso, um ganho de força mais rápido. Qual seria então esse exercício, primeiro? A prancha. A prancha. Ou a famosa ponte. O que a gente tem que prestar atenção na hora de fazer a prancha? Assim, ela trabalha todos os músculos do abdômen? Como é? Ela é um exercício completo, trabalha todas as porções da musculatura abdominal e a gente tem que tomar muito cuidado com a postura, a posição durante a execução do movimento, porque sempre pode haver compensações de um músculo ao outro, que nesse caso é principalmente a região abdominal, a porção lombar da coluna vertebral e os paravertebrais que são muito ativados. Então a gente não pode dar aquela roubadinha assim, né? Facilitar, tem que ficar totalmente retinho, tem que estar bem estável para poder não lesionar, às vezes, algum local que a gente não quer, é isso? Isso. Além da possível lesão que pode acontecer ao longo do tempo, a gente tem que tentar, ao menos, compensar. Por exemplo, no exercício ponte, a principal musculatura é a região abdominal. Como essa musculatura inicialmente está fraca, a gente começa a compensar com outras musculaturas. Então, ao longo do tempo, a gente vai tendo um diagnóstico de conseguir realmente ativar mais aquela musculatura, a principal do movimento. Esse exercício ponte seria uma segunda opção de exercício para tonificar o abdômen ou é o mesmo da prancha? É o mesmo. É o mesmo. Só muda a nomenclatura. A nomenclatura, isso. Tá. Então a gente viu o primeiro exercício. Qual seria o segundo, assim, top, para ajudar a tonificar o abdômen? Qual seria o segundo que você pode destacar? Que a gente pode colocar a estabilização lateral, porque também é o mesmo princípio da ponte, que é exercício em isometria. A gente coloca o tempo que você deve fazer a execução do movimento e, com isso, a gente consegue ativar mais a musculatura e, em consequência, a força, o ganho de força mais rápido. Guilherme, uma dúvida. A gente deve fazer quantos segundos, quantas repetições, quanto tempo? Ou isso é muito individual, depende de cada aluno, assim? Depende de cada um e depende do nível de treinamento que a pessoa está. Antigamente, as pessoas falavam muito em quantidade. Tipo 3 séries de 10, né? Exato. Em quantidade de estímulos, só que não pensava em qualidade de técnicas. Hoje a gente tem que pensar em qualidade de técnicas e tempos de tensão. Entendi. Durante a execução do exercício. Tá. E me fala uma coisa, você acha que os homens eles ganham mais musculatura, conseguem tonificar mais fácil do que as mulheres? Parece que é mais fácil o homem ter o abdômen trincado do que as mulheres, não é não? Fisiologicamente o homem ele é mais apto a ganhar mais massa muscular em qualquer musculatura em relação às mulheres. Então isso é sacanagem, né? Mas assim, a gente também consegue com as mulheres, claro. Mas desde que a gente vê, é o que você falou no início, né? A gente siga a alimentação, né? Tudo direitinho. É um processo um pouquinho mais longo. Se a pessoa tiver a persistência, ela consegue. Todos nós conseguimos. E vamos lá, então você já falou de 2 exercícios, né? Você já falou da prancha e da estabilização lateral. Qual seria a terceira opção? Aí a gente começa a entrar num grau de dificuldade maior, que seria o canivete. Como é que é esse canivete? Você deitada de barriga para cima, com a extensão das pernas e dos braços, sobe abraçando os dois. Sempre subindo a perna num ângulo de 90 graus e sempre tirando o tronco do solo. Então tem que tirar totalmente o tronco? Totalmente, para aumentar a exigência dessa musculatura, que é a principal, o abdômen. Nossa, bacana. Isso parece difícil. Um pouco. O que mais? Qual seria a quarta opção de exercício? Aí a gente já entra em exercícios em
suspensão, que a pessoa tem que ter um grau de força elevada no braço para conseguir manter seu corpo suspenso, para aumentar a exigência do abdômen, para estabilizar o movimento. Ah, eu adoro esses, assim, acho divertidos, assim, acho que sai um pouco do comum, daquele abdominal deitado, né? Ele é um pouco mais difícil, mas ao mesmo tempo ele é muito mais completo que exercícios em solo. Entendi. E o quinto, assim, para poder, que seria então um dos mais difíceis, qual seria a quinta opção de abdominal? Esse também nós vamos fazer ele no solo, só que a posição ele é um pouquinho dificultada porque seu corpo fica todo fora, o tronco fica todo no ar. Não tem nenhum apoio no chão, somente o seu tronco. Nossa, então, bacana. O tempo de tensão é maior que em suspensão e maior que no solo. Nossa, legal. Guilherme, adorei as dicas sobre abdominais, sobre como a gente tonificar e ter aquela barriguinha dos sonhos. Muito obrigada por ter participado do programa e volte mais vezes para contar um pouquinho pra gente. E eu que agradeço pela oportunidade, muito obrigado. Gente, olha só, para ter aquele abdômen tanquinho, a gente já viu aí os alimentos que são vilões na nossa alimentação. Eu suei a camisa ali com o Guilherme Lepre para mostrar para vocês os principais exercícios para tonificar a musculatura. E agora a gente vai ver um pouquinho sobre um procedimento estético que ajuda bastante, que é a carboxterapia. Calma que esse nome é esquisito, parece uma coisa de outro mundo, mas vocês vão ver que é super simples. E hoje eu trouxe a Franciele, que trabalha aqui comigo na clínica, que é enfermeira e que domina muito a carboxterapia, pra gente mostrar pra vocês, né, Fran? Isso, nós vamos falar sobre a Carbox. É um procedimento bastante realizado aqui na clínica, o pessoal tem procurado bastante. Então, a mulherada gosta. E você tem notado que as mulheres estão mais focadas, assim? Porque a gente sabe que o bumbum é a preferência nacional. A gente até já gravou sobre o bumbum em programas anteriores, mas as mulheres também têm procurado melhorar o abdômen, você tem notado? Com certeza. Aquela gordurinha localizada ali, um pouquinho na barriga, nos culotes. A mulherada fica doida, aí quer tratar, quer cuidar. É claro que a academia ajuda, mas não custa nada a gente complementar com o procedimento aqui na clínica. Exatamente. Ô Fran, vamos explicar um pouquinho, vamos mostrar para o pessoal de casa o que é a Carbox. Conta para eles um pouquinho o que é o procedimento. Então, a carboxterapia nada mais é do que a injeção, a infiltração na pele, né, no tecido subcutâneo de gás carbônico. Esse gás carbônico não é prejudicial à saúde, não causa nenhum problema, não tem nenhum efeito adverso. É um gás que nós produzimos. Nós inspiramos oxigênio e expiramos gás carbônico. Então, a gente injeta esse gás carbônico no local onde a paciente quer tratar, no bumbum, na barriguinha. E esse gás, ele penetra na pele e aí ocorre uma vasodilatação. Então, o que isso acontece? O que isso promove, né? Isso daí melhora essa vasodilatação, oxigenação do tecido e aumenta o metabolismo da área. Isso daí quebra a gordura. Que é o que todo mundo quer, né? Hoje todo mundo quer um procedimento, alguma coisa que ajude a melhorar o metabolismo, queimar mais rápido a gordura localizada. E acaba que o paciente consegue, quando vai para academia, reduzir mais as medidas, né? Sim, com certeza. E o interessante que você estava falando da Carbox é que tem esse efeito da vasodilatação que estimula a quebra de gordura local e tem o próprio efeito mecânico do gás, né? Quando o gás entra pela pele, ele já começa a arrebentar ali as células de gordura, porque igual quando a gente aprende na escola, dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Então, quando eu entro com a agulhinha e jogo o gás dentro da gordura ali, a hora que ele vai entrando, ele já vai arrebentando algumas células de gordura e ajuda nas medidas, né? Com certeza. A redução de medidas é um grande fator, assim, que a mulherada também procura bastante, porque todo mundo quer ter uma cinturinha mais fininha, né? Diminuir a calça. Então, tá todo mundo procurando. Hoje a gente está aqui com a Kellen, que é uma modelo que foi cedida pela agência Ursa. Eu quero até agradecer o pessoal da agência por ter cedido. A Kellen é super magra, tem um corpo super bonito, mas todo mundo quer perder uma gordurinha, né, Kellen? Claro. E a gente vai demonstrar, vamos demonstrar pro pessoal, assim, mostrar como é que a gente faz? Bom, esse daqui é o aparelho de Carbox, né? Aqui dentro tem um cilindro, é o gás, ele é estéreo, tá? É importante a gente até falar pro pessoal de casa, viu, gente? Quando vocês forem fazer um procedimento desse na clínica, em qualquer clínica, procura saber se o gás é de boa procedência, se é um gás estéreo, se ele é bem conservado e armazenado, para poder garantir saúde, porque é um procedimento que não tem consequências, assim, não tem muitas complicações. Mas se o gás não for de boa procedência, você pode ter alguma inflamação, você pode ter alguma infecção no local, né? Então esse é o cuidado. Sim. E aqui é o aparelho. Nós usamos sempre, é também importante lembrar que o equipo que é injetado gás, por onde o gás passa, ele também precisa ser estéreo.
Ele já vem aqui dentro, estéreo, vem com uma agulhinha já. Para cada paciente é um equipo diferente. E sabe o que eu acho interessante a gente falar, Fran, enquanto você monta aí o material? É que todo mundo acha que às vezes um procedimento estético é tudo caro, tudo muito, né, exorbitante, e tem procedimentos de tudo quanto é preço. E esse é um tratamento que é super acessível nas clínicas aí no país inteiro. A diferença, assim, é pequena de preço. É um procedimento muito viável de se fazer, né? Não é nada exorbitante, porque as pessoas acham que tudo que mexe com estética é caro e não é, né, Fran? Não, é um procedimento que tem um custo bacana, qualquer pessoa pode fazer, não tem nenhuma contraindicação e é excelente. A gente sempre faz a ressalva para as mulheres que estão grávidas que gestante não pode fazer nada, mas a maioria das pessoas não tem contraindicação. Então, esse daqui é o equipo, aí a gente tem que ligar o aparelho e programar ele para poder fazer essa infiltração. O resultado, gente, ele varia assim, de acordo com a calibração que você faz do aparelho, a quantidade de gás que você coloca, o tempo de sessão. Geralmente a carboxiterapia, para ter bons resultados, você precisa fazer uma vez por semana, uma média de 8 a 10 sessões. Depois que a paciente já tem uma melhora, ela pode fazer uma manutenção em intervalos quinzenais, até ela conseguir perder todo o peso que ela quer e melhorar as medidas, né, Fran? Isso mesmo. O paciente pode vir, se ela tiver com muita pressa, pode até fazer duas sessões por semana. Algum outro paciente pode pegar um vasinho, ficar um roxinho, mas é coisa simples e que em 2, 3 dias já melhorou. Kelly, vamos preparado? Vamos fazer? Aí nós temos que fazer a asepsia da pele, né? Limpar o local. Passa um alquinho, né? Fazemos uma prega e injetamos o gás. É interessante a gente falar também a questão da dor, né? As pessoas perguntam muito, o que você nota aí com as pacientes, já que você faz mais nelas, assim, as meninas reclamam? Então, o que acontece? Cada pessoa tem um limiar de dor diferente, então cada um sente uma dor diferente. Tem paciente que vem, é super tranquilo, é como se estivesse fazendo uma massagem. Tem paciente que já sente um pouquinho mais de dor, mas é um procedimento suportável, que é bem tranquilo, dói só na hora que tá fazendo, né? Depois já vai pra casa e passa sem nenhum problema. Eu posso falar, Fran, que eu já fiz. Eu sou uma pessoa super tranquila pra dor e eu sou meio doida, assim. Eu mesma já fiz em mim, eu pego a agulha, coloco, porque eu vejo que dá resultado. Às vezes na correria do dia a dia não dá tempo de pegar a Fran e falar, vem cá, vamos fazer. Eu mesma acabo fazendo. Eu não sinto tanta dor porque eu sou uma pessoa muito tranquila. Mas quando o paciente é mais sensível, a gente acaba trocando o procedimento. Às vezes faz um power shape, uma outra coisa, né, Fran? Sim, nós podemos complementar e ou trocar o procedimento. Mas geralmente os pacientes suportam bem. É claro que tem um ou outro que, não dou conta. Mas a maioria leva bem o tratamento porque sabe que vai dar um resultado, né? Então a gente vai fazer o seguinte, enquanto você termina aqui, a Kelly vai fazendo o procedimento nela, você pode ir fazendo, eu vou despedindo do pessoal de casa. Queria agradecer a agência Ursa que trouxe a Kelly aqui hoje para mostrar, né, para vocês o procedimento e falar que realmente pra gente conquistar aquela barriguinha dos sonhos, não tem segredo. O que tem é força de vontade, determinação, e isso eu falo muito com os meus pacientes. Quer fazer carboxiterapia, power shape, o que for, precisa ter disciplina, precisa comparecer às sessões direitinho e seguir alimentação e atividade física, que isso é pro resto da vida, né, gente? Espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. Eu vou ficando por aqui. E se você quiser rever esse e os programas anteriores, acesse o canal da gente ou o blog do Sempre Bela. Lá sempre tem ótimas dicas para vocês. Te vejo na próxima semana. Beijos. Tchau.